Oi, gente, boa noite. Hoje é terça-feira, dia 11 de março de 2025, e hoje a gente está recebendo a palestrante Ana Márcia Oliveira, do Grupo Espírita Leôncio de Albuquerque, de Niterói, no Rio de Janeiro, e a palestra dela hoje vai ser sobre o tema Persiste e Segue. E para fazer a leitura inicial, a gente trouxe o livro Ceifa de Luz, Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, e a mensagem é a mensagem 51, Oportunidade e Nós. Procura-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar. Está em Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Não admitas que o bem se procede à distância de esforço paciente que o concretize. O Criador estabelece a árvore na semente. A criatura pode protegê-la e aperfeiçoá-la. Recebes da divina providência o tesouro das horas, o apoio do conhecimento, a possibilidade de agir, o benefício do relacionamento, mas as formações das oportunidades para que te realizes nas próprias esperanças depende de ti. Não há confiança profissional sem o devido certificado de competência. Não disporás efetivamente da máquina sem conhecê-la a engrenagem com a respectiva função. Na área do espírito, as leis são as mesmas. Esforçar-te-ás em adquirir entendimento. Praticarás o respeito aos semelhantes. Acentuarás, quando possível, as tuas prestações de serviço em apoio dos outros e angariarás a simpatia de que necessitas no próximo, a fim de que o próximo te auxilie na edificação de teus ideais. Então, credenciarás a ti mesmo para que a oportunidade te valorize. Em qualquer tarefa de melhoria e elevação, em que esperamos novas aquisições de paz e alegria, felicidade e segurança, não nos esqueçamos de que a possibilidade nasce de Deus e que o trabalho vem de nós. Bom, vamos então, nesse momento, fechar nossos olhos, se assim a gente desejar, e agradecer a Deus e à espiritualidade amiga por mais essa oportunidade de estudo e aprendizado. Agradecer a nossa palestrante por ter se disponibilizado aqui hoje e que a gente consiga compreender e absorver o máximo possível que a palestrante tem para nos oferecer hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Ana Márcia, com você. Muito boa noite a todos. É uma enorme alegria estar conectada com vocês, os que estão presencialmente, os que estão virtualmente ligados a nós. Eu gostaria de deixar um grande abraço para o Movimento Espírita do Canadá. Eu entendo que é um desafio bastante grande manter a mensagem, manter o movimento. A gente sabe que as dificuldades sempre são grandes, então eu gostaria de abraçar todos vocês, desejando realmente perseverança, como a página propõe, né? Persistência no sentido, no bom sentido, no sentido da construção, da edificação. Então recebam meu abraço carinhoso, caloroso, porque nós estamos aqui no verão. Vendo vocês agasalhadinhos aí, eu fiquei com uma certa inveja, porque aqui está muito quente. Bom, amigos, queria pedir desculpas de antemão por duas coisas. Primeiro, se eventualmente eu bocejar, porque aqui já são mais de 11 horas da noite, eu acordo muito cedo. Segundo, se vocês ouvirem aí um latidinho, porque eu procurei ficar bem distante do nosso cachorrinho, mas às vezes ela fica animada e fica latindo apesar do horário. Então é isso. Nossa proposta essa noite é conversarmos um pouco sobre o capítulo 99 do livro Fonte Viva, de autoria de Emmanuel, pela psicografia do Chico Xavier. Esse capítulo é um capítulo muito interessante, são todos, né? O livro Fonte Viva faz parte de uma coleção
chamada de Coleção Fonte Viva, que envolve outras obras, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida. Tem alguns outros, não são só os quatro, não é só o Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva e Vinha de Luz. Tem outros, Ceifa de Luz e tal, é chamada Coleção Fonte Viva. Então, do livro Fonte Viva, no capítulo 99, nós temos uma página que se chama Persiste e Segue. Eu vou, em primeiro lugar, ler a página e fazer alguns comentários. Depois eu queria trazer uns slides para a gente conversar, umas telas para a gente conversar. O Emmanuel sempre abre esses capítulos com um recorte do Novo Testamento. Nesse caso, ele elege um trecho de uma carta de Paulo aos Hebreus. É interessante a gente pensar, Paulo, vamos só recordar rapidamente, né? Paulo de Tarso, doutor da lei, que se converte ao cristianismo às portas de Damasco, depois de liderar a perseguição e o apedrejamento do primeiro mártir do cristianismo, Estevão, que ele vem a descobrir ser o irmão da sua amada noiva. Isso vai ter uma série de desdobramentos narrada de maneira magistral por Emmanuel no livro Paulo Estevão, e Paulo, então, se converte ao cristianismo nas portas de Damasco, quando Jesus aparece para ele, Jesus já havia partido, e aparece para ele e diz: Saulo, Saulo. Naquele momento ele ainda é chamado de Saulo, ele se passa a se chamar Paulo depois de um evento durante a sua trajetória já como cristão. Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo pergunta quem era, e o Espírito responde a ele: eu sou Jesus. A partir daí, Saulo, que se torna Paulo, tem uma longa jornada, é, sem dúvida nenhuma, o primeiro e o grande divulgador da mensagem cristã, para além das fronteiras do povo hebreu. E nessa trajetória, Paulo passa por muitas situações. Obviamente, naquela época não havia facilidade de transporte, então Paulo faz viagens muito longas, que demoram muito tempo, e por onde ele passa, ele vai fundando comunidades de estudo do Evangelho do Cristo. E essas comunidades, elas enfrentam dificuldades, problemas. Paulo não tem como retornar a facilidade que a gente tem hoje, pegar um avião, pegar um carro, não existia naquela época, né? Os trajetos mais longos eram feitos de barco e demoravam muito tempo. Então, Paulo, angustiado com as demandas que surgiam das comunidades que ele fundava e que chegavam para ele através de cartas, cartas que naturalmente demoravam muitos dias para chegar até ele, aí ele redigiu uma resposta, enfim. As demandas que o preocupavam, ele estava muito angustiado como fazer, até que um dia Paulo tinha muito essa possibilidade. Quando adormecia, ele se desdobrava e encontrava com muita lucidez espiritual com espíritos amigos, principalmente Estevão, que havia sido vítima, né, do Paulo, e que passa a ser o seu anjo de guarda, o seu espírito benfeitor, que está com ele o tempo todo nesse compromisso de divulgação da mensagem do Cristo. Então, num desses desdobramentos, no dia que Paulo estava bastante preocupado, como ele faria para estar em todas as comunidades que ele havia fundado, quando ele não tinha facilidade de transporte, como já dissemos, então Estevão lhe sugere que ele escreva cartas em resposta às demandas das comunidades. Então, ele passa a escrever chamadas epístolas. Ele não escrevia sozinho, ele tinha a ajuda de Lucas. Lucas era grego, depois se converte ao cristianismo, era médico, conhece Paulo em uma das viagens de barco e se torna cristão e um grande colaborador dessa tarefa de Paulo. Lucas e Timóteo, que era um jovem que também acompanhou Paulo em muitas viagens, era um entusiasta da mocidade. Paulo já não era tão jovem assim, né?
Timóteo representava a juventude que levava a mensagem de Jesus. Então, Timóteo, Lucas e outros companheiros, eles também ajudavam Paulo, redigiam cartas. Mas tem uma carta que Paulo cita no livro Paulo Estevão, que ele, Paulo, fez questão de grafar toda ela. Era a carta aos Hebreus, exatamente da onde Emmanuel vai tirar esse trecho, porque Paulo se sente com uma ligação muito forte com o seu próprio povo, né? Paulo era hebreu, um doutor da lei entre os hebreus, um homem de muita projeção até se converter ao cristianismo, e Paulo se sente, então, emocionalmente, afetivamente ligado ao povo hebreu e se sente também com um compromisso muito grande com o povo hebreu. Daí porque ele faz questão de escrever sozinho essa carta aos Hebreus. E nessa carta aos Hebreus, no capítulo 12, no versículo 12, Paulo grafa o seguinte: portanto, a página se intitula Persiste e Segue, e abre então com esse trecho. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Convite difícil, né? Quem aí já passou dos 50 sabe o que é um joelho desconjuntado. Como é difícil caminhar com os joelhos desconjuntados. Então, Paulo vai dizer: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. E Paulo conhecia muito de perto, como se diz muito aqui no Brasil, né? Ele tinha lugar de fala, porque ele conhecia muito de perto a necessidade de tornar a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Sua trajetória de cerca de 30 anos de divulgação do Evangelho foi marcada por testemunhos muito difíceis, inclusive físicos, né? Essas viagens e as agressões sofridas em retaliação à mensagem do Cristo marcaram muito profundamente o corpo físico também de Paulo de Tarso. Então, Paulo sabia bem que era tornar a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. E aí, Emmanuel vai comentar esse trecho da carta dos Hebreus. E ele começa assim: o lavrador, desatento, quase sempre escuta as sugestões do cansaço, interrompe o serviço em razão da tempestade, e a inundação lhe rouba a obra começada e lhe aniquila a coragem incipiente. Descansa em virtude dos calos que a enxada lhe ofereceu, e os vermes se incumbem de anular-lhe o serviço. Então, é aquele lavrador que começa com muito entusiasmo, projeta uma grande colheita, mas aí vem as intempéries, a chuva, o vento, os vermes, e ele desiste da semeadura e não colhe absolutamente nada, né? Porque não consegue ir além da proposta inicial. E Emmanuel continua: levanta as mãos no princípio, mas não sabe tornar a levantá-las na continuidade da tarefa e perde a colheita. O viajor, por sua vez, quando invigilante, não sabe chegar convenientemente ao termo da jornada. Queixa-se da canícula e adormece na penumbra de ilusórios abrigos, onde inesperados perigos o surpreendem. De outras vezes, salienta a importância dos pés ensanguentados e deita-se às margens da senda, transformando-se em mendigo comum. Então, é uma outra situação que vai exigir persistência, né? Para que se siga. É o viajor que começa muito animado a jornada dele e cheio de disposição, mas não consegue chegar ao final, porque vem o calor, né? A canícula, o calor, a dificuldade, e aí ele busca abrigos ilusórios, né? Aquele viajor da época lá de Paulo, que busca abrigo naquelas cavernas, e ele está cheio de serpentes, está cheio de cobras, e aí, quando ele para, ele já não consegue prosseguir, porque ele é surpreendido por perigos e situações difíceis,
vamos reportar, vamos trazer essa situação para a nossa vida, para a nossa luta, né? Muitas vezes nós desistimos ou nos encolhemos, porque está difícil, é difícil mesmo. E aí a gente para, não, hoje não vou, hoje não dá, essa tarefa não é para mim, exige muito, tem que renunciar a muita coisa, e assim a gente vai desistindo ao longo da estrada dos compromissos que assumimos. Então ele continua assim: usa os joelhos sadios, não se dispondo, todavia, a mobilizá-los quando desconjuntados e feridos, e perde a alegria de alcançar a meta na ocasião prevista. Assim acontece conosco na jornada espiritual. A luta é o meio. Então, as nossas lutas, elas são oportunidades de crescimento e de aprendizagem. Elas não são um fim em si mesma, elas são um meio da gente chegar lá. O aprimoramento é o fim. Então, o objetivo final da nossa caminhada é o aprimoramento. E a luta faz parte disso, nos amadurece, nos prepara para esse crescimento. A desilusão amarga, é fato. A dificuldade complica, a ingratidão dói e a maldade fere. Então, vamos lá. A desilusão amarga, a dificuldade complica, a ingratidão dói e a maldade fere. É fato, a gente sabe disso, faz parte do nosso contexto de aprendizado e crescimento. Todavia, se abandonarmos o campo do coração, por não sabermos levantar as mãos de novo, no esforço persistente, os vermes do desânimo proliferarão precípites no centro de nossas mais caras esperanças. Então, se a gente não souber persistir, aquilo que é mais caro, aquilo que a gente planejou no mundo espiritual, que a gente se comprometeu a viver aqui na Terra, que a gente fez os melhores votos, tudo isso se perde, porque a gente vai ter que persistir se a gente quiser alcançar o fim da jornada. E se não quisermos marchar de joelhos desconjuntados, é possível sejamos retidos pela sombra de falsos refúgios durante séculos consecutivos. Eu vou tentar compartilhar aqui um arquivo, só para a gente conversar um pouquinho mais e marcar aqui algumas imagens. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Desculpem a minha incipiência tecnológica. Vamos ver se vai aparecer para vocês. Está aparecendo para vocês? Ainda não, está carregando. A gente consegue ver a tela, mas ainda não abriu o PowerPoint. Estou achando que não vai carregar. Não tem problema, não. Se não carregar, vocês vão ter que ficar só me vendo mesmo. Não tem problema. Não vou. Acho que agora foi. Está bem lentinho, né? Está carregando muito devagar. Foi para vocês? Agora Está foi. tá visível para vocês? Tá, sim. Tá. Já foi para na verdade, foi para o segundo, para a segunda tela, mas eu vou falar da primeira, que eu não estou conseguindo voltar aqui. Na primeira, não, tá certinho.
qual é a definição de persistência, né? O dicionário diz para a gente que persistir é demonstrar constância, insistência, perseverar. Então, persistir é a gente começar de novo, e de novo, e de novo, e de uma maneira constante, sem muitos altos e baixos, né? Então, persistente é aquela pessoa que não desiste diante dos obstáculos. Se for necessário, ela adequa os seus planos, mas ela não desiste. Ela tem foco e objetivo. E aí vem as perguntas, né? Para que eu persista, para que eu seja convencida da importância de insistir, de persistir, de caminhar de pés cansados, joelhos desconjuntados, eu tenho que ter muita clareza aonde eu vou chegar, né? Eu estou persistindo em quê? Eu estou persistindo para quê? Tem que ser alguma coisa muito atraente, tem que ser alguma coisa que me motive muito para que eu possa caminhar de pés cansados e joelhos conjuntados. Não é qualquer coisa que me faz andar de pés cansados e joelhos desconjuntados. Se não for alguma coisa que valha muito a pena, provavelmente eu vou parar no meio do caminho, eu vou desistir, começa a doer, e aí eu vou parar. Então, eu tenho que ter muito claro assim, qual é a minha meta, qual é o meu objetivo, por que eu estou lutando por isso? E aí, gente, a gente pode colocar uma série de possibilidades. A minha família, as suas dificuldades, os seus desafios, a minha vida social, os desafios, a minha vida no movimento espírita, a situação com a minha saúde. A gente tem N circunstâncias, N panoramas em que a gente vai precisar persistir em algum momento e seguir adiante. Então, digamos que o problema maior meu maior desafio seja a família. Eu preciso entender, eu preciso estar convencida de que vale a pena investir no afeto daquele grupo de pessoas, de que vale a pena uma convivência pacífica, saudável, madura com aquelas pessoas, para que eu persista. E isso em tudo na nossa vida, né? E eu vou seguir por quê? Eu vou seguir para onde? Isso tem que estar muito claro para mim também. E daí a importância de estudar a doutrina espírita. Eu preciso compreender com muita clareza para onde eu estou indo e como eu vou. Pegando de novo o exemplo da família, a gente pode colocar qualquer outro daqueles panoramas aqui no lugar da família. Vamos pegar a situação da família. Eu preciso saber aonde eu quero chegar. O que eu quero no final desse processo? Eu quero amadurecer, eu quero me tornar uma pessoa melhor, eu quero aproveitar os desafios vividos no contexto com aquelas pessoas para crescer espiritualmente, para aumentar o meu patrimônio de capacidade de compreender, de me compadecer, desenvolver a compaixão, o amor, o afeto, a compreensão, o perdão, a benevolência, tantas coisas que a vivência em família pode me facultar como ensinamento, se eu quiser. E aí, como, né? Como? Compreendendo por que eu estou naquela situação com aquela pessoa, o que a vida me pede especificamente para aprender. Porque é isso, né? A reencarnação, ela nos coloca na situação de aprendizado. E é igual na escola. Enquanto eu não aprendo um conteúdo, eu vou repetindo o ano, né? Eu vou repetindo aquela disciplina. Não é um castigo, é um processo de aprendizagem. Então, enquanto eu não conseguir assimilar a lição que aquela situação me propõe, eu vou repetir aquela situação. Exatamente como na escola. O objetivo da lei divina não é punir ninguém, é nos fazer crescer, nos tornar pessoas melhores, é a nossa maturidade, é o nosso aprendizado. Então, quando a situação, desafio se coloca para mim, eu preciso entendê-la e administrar aquela dificuldade, aquele desafio, como diria Piaget, né, como um processo de aprendizagem, de crescimento, de me tornar uma pessoa melhor. Vai ser fácil? Não. Muitas vezes eu vou estar de pés cansados e joelhos desconjuntados. Muitas vezes eu vou ter vontade de desistir. Para quê? Né? O que eu estou fazendo aqui?
Agora, se eu sei o que eu estou fazendo aqui, isso me enche de um bom ânimo, a espiritualidade me auxilia, meus benfeitores, meus da guarda, os corações amorosos que me seguem, me motivam e eu vou em frente, né? A dor, muitas vezes, ela é um convite para um processo de autoeducação. Nós nos acostumamos a ver a dor como punição, mas ela não é uma punição. Ela é um processo, um convite, um desafio que nos instiga a buscar saídas, a buscar melhoria. Ninguém gosta de sentir dor. Então, quando a gente está sofrendo, a gente busca sair daquela situação. E é essa busca que nos impulsiona internamente para o crescimento. A dor não é uma meta em si mesma, ela é um caminho para chegar em algum lugar. E a frustração, igualmente. Quando eu busco alguma coisa e não consigo, eu não posso ver naquilo ali uma punição, né? Um castigo de Deus, mas, na verdade, como uma oportunidade de desenvolver meu potencial interno. E ninguém sofre sozinho. Todos nós, todos, temos amparo, seja dos espíritos desencarnados, seja de companheiros encarnados, amigos, um familiar, às vezes, que nos é uma pessoa afim, né? Alguém que tem afinidade conosco, que nos ampara, que nos nutre afetivamente. Nós nunca estamos sozinhos. No livro Mensageiros, no capítulo 18, no parágrafo 24, o benfeitor Aniceto ele vai trazer uma situação muito interessante. Eu vou ter que chegar um pouquinho para cá a minha tela, só um pouquinho, gente, para eu tentar ler. Vou jogar para cima, para eu tentar não perder aqui. O Aniceto vai dizer o seguinte, conversando com o André Luiz, em relação a essas nossas repetições de situações até aprendermos. Ele diz assim: infelizmente, na afeição coletiva, né, como grupo, nós somos ainda aquela Jerusalém escravizada ao erro. Nossas obras estão reduzidas quase a simples recapitulações que fracassam sempre. Não saímos do estágio da experiência. E dolorosamente para nós estamos sempre a ensaiar no mundo a política com os Césares, a justiça com os Pilatos, a fé religiosa com os fariseus, o sacerdócio com os rabinos do Sinédrio, a crença com os Jairos, membro da filha de Jairo, né, da passagem com Jesus, que acreditam e duvidam ao mesmo tempo, e os negócios com os Anás e Caifás, né? Nesse passo, não podemos prever a extensão dos acontecimentos cruciais. Então, ele chama atenção aqui para a tendência que nós temos nas reencarnações de repetir comportamentos que já tivemos no passado. E a gente fica ali claudicando naquela situação sem conseguir avançar. Lá, como aquele agricultor da página, que começa, mas não continua. Ele tem que, de novo, semear o campo. Ou aquele viajor que senta na beira da estrada e fica ali. Em algum momento ele tem que levantar e continuar, né? E aí nós temos exemplos fantásticos de pessoas que tiveram que persistir e seguir na luta. Paulo de Tarso, como a gente já comentou aqui, o André Luiz, que se viu surpreendido no mundo espiritual, na desencarnação, com situações que ele de longe imaginava que existissem, precisou levantar as mãos cansadas, os joelhos desconjuntados e se tornou esse pilar da mensagem espiritual, desdobrando, aprofundando, ampliando os conhecimentos que Kardec trouxe na codificação. Médios, trabalhadores, eu trouxe aqui apenas um exemplo, mas nós temos muitos, Dona Ivone do Amaral Pereira, um coração vigoroso, um exemplo de persistência na seara do bem, ela que enfrentou tantas dificuldades no campo íntimo, além das dificuldades externas, mas ela estava determinada a ser uma pessoa melhor. E essa determinação lhe foi valiosíssima para vencer muitos obstáculos, inclusive a tendência ao suicídio. Então é isso, os benfeitores, eles não desistem de nós.
Eles são persistentes, amorosos, para que nós possamos seguir, eles nos sustentam. Muitas vezes, quando nossos pés estão cansados, os joelhos desconjuntados, eles vêm, colocam as mãos por debaixo dos nossos braços e nos sustentam como muletas para que a gente continue caminhando. A gente pensa que está andando sozinho, pensa que está se arrastando com os pés cansados e os joelhos desconjuntados, mas esses corações anônimos, invisíveis, valorosos, amorosos, cheios de compaixão, nos sustentam na grande caminhada. Cada um tem a sua história, cada um tem a sua trajetória. A gente não pode se comparar com ninguém, assim como não devemos nos fazer comparações entre as pessoas, e muito menos ter inveja. Ah, mas fulano tem tanta coisa boa, não tem dificuldade na vida dele, a minha vida é tão difícil. Essa é uma expressão de quando a gente não conhece a doutrina, né? Porque, de fato, cada um tem a sua história, cada um tem a sua trajetória, cada um tem a sua necessidade de aprendizagem. Quando uma pessoa vai para a universidade, ele monta a sua grade lá de disciplinas, ele monta conforme a sua necessidade, conforme o alvo que ele quer atingir, conforme a profissão que ele escolheu. Assim também na vida imortal nós somos. Nós montamos a nossa grade de disciplina e cada um tem a sua. A nossa história é nossa e de mais ninguém. Eu vou tentar retirar aqui o compartilhamento. Deixa eu ver se eu vou conseguir. Mas é isso, gente. É essa mensagem tão rica. Deixa eu ver se eu consigo. Tirou. Que Emmanuel nos traz, nos convidando a tornar a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, porque um dia todos nós vamos colher isso que nós estamos plantando. A alegria, o bom ânimo, a disposição, o amor compartilhado, a benevolência, essa capacidade de compreender e dividir, ela vai ser a maior recompensa que nós podemos colher ao final da semeadura, ao final da jornada, da nossa caminhada. Eu quero agradecer imensamente a oportunidade de estar com vocês. Desculpe, passando os 4 minutos do horário. E vou fazer nossa prece, então, para nós encerrarmos. Amigos, benfeitores, corações amorosos que velam por nós, nos amparam e sustentam nos desafios da existência corporal. Queremos agradecer tanto amor, tanto afeto, tanta compreensão, tanta ajuda. Em particular, na noite de hoje, gostaria de pedir-te, Senhor Jesus, que o teu amor generoso e amplo envolva o coração desses companheiros queridos, tão distantes geograficamente de nós e tão determinados a manter acesa a luz da tua mensagem, longe da pátria, com o coração cheio de amor para compartilhar e dividir. Abençoa-lhes, Senhor, os lares, as lutas. Abraça-lhes o coração nesse momento, infundindo-lhes coragem e determinação no bem. Muito obrigada, mestre amigo. Muito obrigada, amigos queridos. Muito obrigada.